Qual é a idade que deve ser observada para que ocorra a aposentadoria compulsória dos ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e dos empregados públicos que integram a administração brasileira? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana e eu tenho certeza que a resposta vai te surpreender. O artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal determina que os servidores públicos efetivos da União, Estado, DF e município deverão se aposentar compulsoriamente aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade nos termos de lei complementar. Essa lei complementar já foi editada pela União e, de fato, hoje podemos afirmar que a aposentadoria compulsória ocorrerá aos 75 anos de idade, desde que o servidor público ocupe um cargo efetivo, isto é, um cargo permanente na administração pública que foi preenchido mediante um concurso público de provas ou provas de títulos e tem esse vínculo duradouro com a administração pública. Na hipótese de encontrarmos um agente público que ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou um empregado público que, embora aprovado em concurso público, tem um vínculo seletista com a administração pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que não se aplica a regra da aposentadoria compulsória para esses agentes públicos. Desse modo, os ocupantes do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os empregados públicos, porque estarão vinculados ao regime geral de previdência social, isto é, o regime de previdência que é gerido pelo INSS, não deverão se aposentar compulsoriamente ao completar 75 anos de idade. É interessante registrar que o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal é expresso ao definir que os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os empregados públicos serão filiados obrigatórios do regime geral de previdência social, o que impede que se aplique a regra do regime próprio de previdência, e é justamente no regime próprio de previdência que nós temos a aposentadoria compulsória estabelecida aos 70 ou aos 75 anos de idade, no caso do servidor público, observando-se a lei complementar. É interessante deixar claro também que o Supremo permite e entende que não ofende a Constituição a situação de um servidor público efetivo que, ao completar 75 anos de idade, se aposenta compulsoriamente junto ao regime próprio de previdência social e volta à administração pública para ocupar um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Porque neste caso ele terá um outro vínculo com a administração pública diferente do vínculo que ele possuía antes no cargo efetivo, no qual ocorreu a aposentadoria compulsória. E por fim, vale registrar que o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal prevê que, excepcionalmente, no caso de um servidor que já está na inatividade e se aposentou pelo regime próprio de previdência social, poderá acumular os proventos de aposentadoria do regime próprio com a remuneração de um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, a título de conclusão, o servidor efetivo, aquele concursado que tem um vínculo estatutário, terá sim a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, nos termos de lei complementar, mas pode retornar à administração pública com outro vínculo após a aposentadoria compulsória para ocupar um cargo em comissão. E essa aposentadoria compulsória não se aplica para aquele agente público que sempre ocupou um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou em relação a um empregado público que sempre teve um vínculo seletista com a administração pública brasileira. Gostou do podcast Grifão da semana? Eu espero que sim. Nós temos um curso específico no nosso núcleo de educação à distância, na nossa plataforma de capacitação de agentes públicos, que trata exatamente de direito previdenciário. Eu convido você para acessar o endereço que aparece aí na tela e conhecer esse e outros cursos. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, que traz conteúdo atualizado e com compromisso de explicar para vocês os temas de grande interesse da administração pública brasileira, com foco em especial nos municípios, já que o compromisso da Grifão é contribuir diariamente
para o aperfeiçoamento da administração municipal no país. Assista nossos podcasts no nosso canal no YouTube e ative também suas notificações na sua plataforma de streaming digital, porque os podcasts são gratuitos e assim que for publicado na semana que vem o novo podcast, ao ter ativado essa notificação, você vai ser informado e vai se atualizar imediatamente, tão logo os podcasts serão publicados. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Valeu!